Essa semana nós tivemos a divulgação da nota técnica número 71 de 2024 do Ministério da Previdência. Essa nota técnica se origina a partir da consulta de um escritório de advocacia e da ABPEM, que é a Associação Brasileira dos Institutos de Previdência Estaduais e Municipais. E essa nota técnica vem em função do seguinte questionamento: os RPPS podem adquirir cotas de fundos imobiliários em oferta primária? A dúvida surge em função da resolução do Conselho Monetário Nacional 4.963 de 2021, que estabelece os nossos limites de alocação, preconizar em seu artigo 11 de que os RPPS só podem investir em fundos imobiliários cujas cotas sejam negociadas em bolsas de valores. E no momento do IPO, da oferta primária, essas cotas ainda não estão disponíveis na Bolsa de Valores. A negociação em Bolsa de Valores ela só acontece durante a oferta no mercado secundário dos fundos imobiliários. Primeiro, cabe ressaltar que a regulamentação das ofertas primárias e secundárias do mercado de valores imobiliários ela está estabelecida pela Resolução CVM 160 de 2022. É essa resolução que determina todas as diretrizes e regras que os mercados precisam seguir para esse tipo de oferta. Os fundos imobiliários, eles são fundos de natureza de condomínio fechado, ou seja, o investidor ele não pode se desfazer das cotas desse fundo até o seu vencimento. Muitos fundos imobiliários possuem vencimento com data indeterminada, ou seja, não é possível que o investidor possa se desfazer diretamente dessas cotas desses fundos. Além disso, esses fundos adquirem característica de renda variável quando são negociados no mercado secundário na Bolsa de Valores, tendo seu preço determinado de acordo com a oferta e a procura, o que faz com que esses ativos tenham uma natureza muito peculiar e passem a incorporar diversos riscos em suas aplicações. Quando a resolução traz essa questão de que esses fundos precisam ser negociados em bolsa de valores, ele quer principalmente diminuir o risco de liquidez em relação a esses fundos, pois como eles não oferecem essa opção de venda das cotas, você vai precisar negociar essas cotas dentro do mercado secundário, e é isso que dá liquidez aos fundos imobiliários. O principal atrativo para se aplicar em fundos imobiliários está principalmente na distribuição de dividendos. Esses fundos distribuem dividendos mensais. A natureza do fundo imobiliário ela é composta para que se possa adquirir bens imóveis ou se investir em investimentos no mercado imobiliário e depois que o investidor possa lucrar a partir do aluguel ou da comercialização desses imóveis. E à medida que essas rentabilidades vão sendo adquiridas, o fundo vai tendo essas rentabilidades, elas são distribuídas mensalmente na forma de dividendos. A portaria do Ministério da Previdência 1467, que também traz diversas diretrizes que precisam ser observadas quanto às aplicações financeiras, ela traz também em seu artigo 111 de que os institutos de previdência, ao aplicar em fundos imobiliários, eles precisam observar a sua negociabilidade dentro da Bolsa de Valores. Mas então, se nós considerarmos o que traz tanto a resolução do CMN, tanto quanto a portaria do Ministério da Previdência, isso proibia os regimes próprios de aplicarem em fundos de investimento imobiliários em oferta primária, já que eles ainda não estavam na Bolsa de Valores e que assim não seria possível ver a sua negociabilidade? Na verdade, não. Tal interpretação pode limitar em muito o campo dos RPPS nas aplicações em relação a este tipo de fundo de investimento. Além disso, a nota técnica ressalta que, durante a oferta primária, os valores das cotas desses fundos podem ser mais atrativas para os regimes próprios. Ou seja, ao limitar que o regime próprio só possa comprar cotas no mercado secundário, ele está limitando os ganhos dos regimes próprios. A nota ressalta ainda que o mercado secundário pode não refletir adequadamente a natureza do funcionamento desse tipo de investimento.
Mas a nota técnica também ressalta de que a listagem em bolsa de valores é requisito imprescindível para que o RPPS possa aportar recursos em um fundo imobiliário. Portanto, mesmo dentro da oferta primária, os regulamentos do fundo imobiliário precisam prever a sua consequente listagem na bolsa de valores. Só assim o RPPS pode aportar os seus recursos neste fundo. Portanto, o órgão regulador compreende que a operacionalização e a aquisição de cotas de fundos imobiliários durante a sua oferta primária é viável sim pelos regimes próprios, desde que atendam aí às condições estabelecidas pela resolução do Conselho Monetário Nacional. Vale ressaltar que, devido à natureza complexa desse tipo de fundo, o regime próprio, antes de aplicar nele, precisa observar as necessidades de liquidez do seu plano de benefícios, bem como a compatibilidade dos fluxos de pagamento com os seus ativos. Além disso, é preciso levar em consideração as necessidades particulares de cada regime próprio de previdência. Além disso, impõe a necessidade de um rigoroso credenciamento das instituições financeiras que irão fazer o papel de administrador, gestor e distribuidor deste fundo. Porém, dado que ainda não há negociação das cotas do fundo no mercado secundário, não é possível apurar aí a sua negociabilidade na Bolsa de Valores, como preconiza aí o artigo 111 da portaria do Ministério da Previdência. Porém, o administrador do fundo precisa fornecer informações ao RPPS, onde ele possa inferir a atratividade desse fundo, a sua negociabilidade e, acima de tudo, a segurança e a rentabilidade desse fundo. Portanto, antes do RPPS aplicar em um fundo imobiliário em oferta primária, ele vai precisar observar as características desse fundo, quais são os créditos imobiliários que compõem esse fundo e, principalmente, se esse fundo dá sinais de que vai ter características de que vai ser atrativo no mercado secundário, garantindo assim a sua liquidez. Portanto, a nota técnica conclui que sim, é possível que os regimes próprios de previdência possam aplicar em fundos imobiliários durante a sua oferta primária, desde que o regulamento deste fundo preveja que ele será listado em bolsa de valores e que essa listagem já tenha sido aprovada pela B3. Além disso, o RPPS precisa analisar a natureza dos seus compromissos previdenciários e de que estará de acordo com a liquidez desse fundo. E também de que esse fundo, conforme os seus regulamentos e os créditos imobiliários contidos nele, serão atrativos dentro do mercado secundário, o que vai garantir a sua liquidez. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.